Infelizmente que assim seja. Muito bem, então. Muito obrigada. Agradeço este convite, Senhora Presidente, senhores e senhoras deputadas que constituem esta subcomissão, o Sr. Secretário-Geral da APAR, Dr. Evita Villarco. É uma honra para esta obra vicentina dar o seu contributo para uma causa que é a gênese da nossa existência, o sistema prisional. E já na Assembleia da República, em 10 de dezembro de 2019, tivemos ocasião de dar o nosso testemunho a quando da atribuição do Prémio de Direitos Humanos de 2018, que Vossas Excelências nos concederam por unanimidade. Assim como noutras ocasiões em que fomos solicitados aí na Assembleia para dar algum contributo para esta questão. Nesta matéria, com que nos preocupamos? Nós preocupamos com os reclusos e com as vítimas dos atos perpetrados pelas pessoas que as levam às prisões. Preocupamos com aqueles que desenvolvem a sua atividade profissional no interior das prisões e com a prevenção da prática de atos antissociais que provocam vítimas e reclusos. Mas o nosso trabalho específico é de auxílio aos reclusos e às suas famílias, sem, no entanto, deixar de colaborar com todas as instituições que trabalham sobre os aspectos inerentes à situação prisional. Em primeiro lugar, temos que enfatizar a necessidade imperiosa de humanizar o cotidiano das nossas prisões. Como referi, o prémio que Vossas Excelências nos concederam em 2018 enfatizou exatamente este aspecto, este nosso trabalho em prol da humanização do sistema prisional. E o que é que tem acontecido? Temos avançado muito pouco ou praticamente nada. As situações concretas que temos vindo a destacar mantêm-se. Por exemplo, continua a debilidade do apoio judiciário, quer durante o processo penal, quer no cumprimento da pena. Uma grande parte, se não a maioria dos reclusos, não tem apoio judiciário ao longo do tempo que passa na prisão. Mantém-se a impossibilidade do direito à própria defesa, constante do artigo 14º do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de que Portugal é Estado parte, e que tem sido objeto de chamada de atenção pela Comissão de Direitos Humanos da ONU para o seu incumprimento. Portugal não está a cumprir um pacto ao qual aderiu e do qual é Estado parte, nomeadamente na aplicação do seu artigo 14º. Portugal continua a não permitir a divulgação automática dos relatórios das visitas dos comitês da ONU e do Conselho da Europa para a prevenção da tortura, continuando, por exemplo, em sigilo, o relatório da última visita efetuada em dezembro passado, e isto nada abona em favor da transparência. Os relatórios individuais de cada estabelecimento prisional, anuais, continuam a não ser publicados desde 2010, apesar da nossa insistência no seu conhecimento. Continua também por não ser transposto para o direito interno português das regras de Bangkok das Nações Unidas aplicadas às mães ou pais com filhos de tenra idade e que com eles coabitam no interior do estabelecimento prisional. Estas crianças são inocentes, não têm que estar a cumprir pena com o pai ou com a mãe. E as regras de Bangkok das Nações Unidas, de certa forma, vêm apontar aqui um outro caminho que não penalize crianças inocentes. Mantém-se o regime de penas sucessivas, que permite o cumprimento consecutivo de mais de 25 anos de prisão ao arrepio do Código Penal, podendo levar à prisão perpétua, que é proibida constitucionalmente. O mesmo se aplica às penas indeterminadas e medidas de segurança aplicadas aos inimputáveis, havendo casos de reclusos há mais de 30 anos em cumprimento de pena renovada de 2 em 2 anos. Portugal tem tempo médio de cumprimento de pena que é o triplo da média da União Europeia, sendo o cumprimento destas penas longas sem justificação com a comparação da realidade criminal dos diferentes países da União Europeia. Os reclusos continuam a não ter acesso às tecnologias de informação e comunicação, prejudicando a aquisição de conhecimentos e a sua reinserção social. As drogas são o maior contribuinte para a população prisional, havendo necessidade de ponderar o seu enquadramento da sua produção e comercialização, já que a sua proibição tem sido ineficaz
e as próprias Nações Unidas baixaram os braços, dizendo que não é possível seguir com êxito o caminho da proibição. A violência no interior das prisões é, infelizmente, uma realidade, quer entre reclusos, quer por parte dos guardas prisionais, apesar da maioria se comportar em conformidade com as regras de convivência, havendo necessidade de se reforçar a educação para os direitos humanos dos guardas prisionais. Neste ponto, não posso deixar de referir a situação negativa de grande conflituosidade existente na sociedade em geral, o que tem reflexo no interior das prisões. O apoio social e económico previsto no Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade é quase inexistente, podendo, de igual constatação, ser aplicada à realidade da reinserção social. Isto não é uma má avaliação das pessoas que trabalham na reinserção social, mas sim à forma de funcionamento do sistema e da exiguidade de recursos humanos e materiais existentes na reinserção social. Ainda é frequente o tratamento dos reclusos pelo número e não pelo nome, apesar do quadro legal já ser muito claro, impondo o tratamento pelo nome como tratamento único. As dotações orçamentais para os serviços prisionais e de reinserção têm sido insuficientes desde há muitos anos, como tem sido dito pela Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais. É praticamente inexistente uma dinâmica de prevenção da criminalidade baseada numa via formativa e não numa via punitiva. As penas não são mecanismos de dissuasão da criminalidade. Os países com penas mais longas, incluindo pena de morte, são aqueles em que há mais criminalidade violenta. Como exemplos, meros exemplos, a China, a Rússia e os Estados Unidos têm pena de morte e são países, como todos conhecemos, em que a criminalidade é mais violenta e há maior população prisional. Há uma retenção abusiva do dinheiro dos reclusos ganho pelo seu trabalho, pelo trabalho executado no interior das prisões, infringindo o direito de propriedade previsto constitucionalmente. E a remuneração do trabalho prestado pelos reclusos assemelha-se a trabalho escravo, 2 a 3 euros por dia. Temos também uma opinião pública pouco sensível à desumanização das prisões. E é importante que esta opinião pública também participe na humanização destas instituições. Além de que temos uma reserva substancial de novos presos. As Comissões de Proteção de Crianças e Jovens dizem-nos todos os anos no seu relatório anual que têm vindo a acompanhar desde há muitos anos mais de 70 mil crianças e jovens. Muitas delas depois vão parar às prisões. Por exemplo, na situação atual atinente à Covid-19, importa ter em conta que as visitas aos reclusos é um direito previsto no Código de Execução de Penas e Medidas Privativas de Liberdade. E este Código dá o direito ao recluso de ter uma visita de 1 hora por dia e não de meia hora, como a prática desde a passada segunda-feira está a ser imposta. Além de que tais visitas devem ter um cariz humano. Recentemente, o Dr. Faria Costa, ex-provedor de Justiça, num evento em que participou, referiu relativamente a este aspecto que antropologicamente o ser humano vive em contacto com os outros e o proibir os contactos físicos é uma forma contra a natura de afetar a relação entre pessoas. Também em consequência da Covid-19, o voluntariado está suspenso. Também aqui ao arrepio do disposto nos normativos que consideram o voluntariado uma ferramenta importante para a reinserção social dos reclusos. A obra vicentina de apoio aos reclusos, como organização de voluntários de matriz cristã, assenta o seu trabalho de voluntariado num lema bem conhecido: quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Cristo condenou os pecados, mas ajudou os pecadores. Nesta primeira intervenção, deixo à consideração de todos aqueles que estão a participar nesta audição as reflexões que aqui exprimi. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Sr. Engenheiro, em nome de todos os membros da subcomissão, a sua intervenção e passava agora a palavra, julgo que irá falar o Sr. Secretário-Geral, Dr. Vítor Ilharco, em nome da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso. Tem a palavra. Muito boa tarde. Agradeço, em nome da APAR, o convite que fizeram para aqui nos deslocarmos para apresentarmos a nossa visão sobre a problemática do sistema prisional e cumprimento os seus deputados, na pessoa de ser Presidente, com quem
ainda há muito pouco tempo tive o privilégio de reunir, também, infelizmente, com o Dr. João Ataíde, uns dias antes do falecimento dele. Quero aqui apresentar também as minhas condolências. Também cumprimento o Sr. Engenheiro Almeida Santos, um companheiro nestas lutas. E, dado que o Sr. Engenheiro falou, na maior parte, dos problemas mais gravosos, eu vou tentar especificar qual é a atuação principal da APAR, começando por um pedido. Eu realmente não gostaria que me tratassem por doutor, porque o curso que eu tenho não é reconhecido em Portugal com essa qualidade e, portanto, gostaria que sou Vitorino, mas não doutor. Muito bem, a APAR é uma associação sem fins lucrativos, tem 45 dirigentes, são 9 membros da associação, da direção, 3 da Assembleia Geral, 3 do Conselho Fiscal e depois tem um Conselho Consultivo composto por 25 personalidades de diversas áreas que nos vão aconselhando para podermos levar o nosso trabalho mais além. Não temos um único funcionário pago, não aceitamos dinheiro do Estado e, portanto, somos aquilo que entre nós dizemos, somos uma associação raríssima nesse aspecto. O cumprimento a nossa primeira preocupação é a seguinte, é a reabilitação dos reclusos. Primeiro ponto, a APAR não discute penas, a APAR não tenta minimamente justificar ou branquear o crime, mas tem um lema que é o seguinte, um recluso, ao entrar na cadeia, recebe a seguinte informação, o senhor está aqui porque não cumpriu a lei. A lei, que a partir de agora rege a sua vida no estabelecimento prisional, é esta, a Lei de Execução de Penas. A Lei de Execução de Penas tem 2 funções, reabilitar e punir, por esta ordem. Primeiro reabilitar, depois punir. Por isso é que a Direção-Geral se chama Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. A reinserção primeiro e muito bem. Sendo assim, o que é necessário para a reabilitação dos reclusos? 2 pontos essenciais. Primeiro, o poder político tem o dever, na minha ótica, de se preocupar com a reabilitação do recluso no dia em que ele entra na cadeia e não quando ele está para sair, saber se ele tem ou não condições de sair da cadeia, se tem onde ficar, se tem quem o receba, se tem dinheiro no bolso. Não. Isso tem que ser feito a partir do primeiro dia em que ele entra na cadeia. Depois tem que dar o exemplo. Dizer, o senhor não está aqui porque não cumpriu a lei é para ser cumprida escrupulosamente. Ora, o que é que nós vemos? A Lei de Execução de Penas é diariamente violada em todos e cada um dos artigos. Comecemos então pelo trabalho. Diz, e muito bem, a Lei de Execução de Penas, que o recluso tem o direito de trabalhar. Eu acho que até devia ser quase uma obrigação, infelizmente não se pode obrigar, mas, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a imensa maioria dos reclusos quer trabalhar. E vejam que até há cerca de 10 anos, os reclusos tinham trabalho nas cadeias. Os reclusos cultivavam os terrenos à volta das cadeias e cultivavam todos os bens necessários para as suas refeições. Todos. Tinham pecuária, tinham aviários, faziam o pão, vendiam até para o exterior. Ora, o que é que aconteceu? Acabaram com todos esses trabalhos para entregar a alimentação a empresas de catering. As empresas de catering recebem do Estado para as 4 refeições diárias dos reclusos, porque tem o pequeno almoço, almoço e o jantar, mas como o jantar é servido às 6 da tarde e o pequeno almoço às 8, para esse espaço não ficarem sem qualquer refeição, ao jantar é-lhe dado um saco com uma pequena sandes, um sumo ou um pacote de leite mínimo e uma peça de fruta que é 90% das vezes é uma maçã. Ora bem, por essas 4 refeições, o Estado paga 3,20 € à empresa de catering, sendo que desse preço as empresas têm que tirar, obviamente, o seu lucro, além de pagar os ordenados. Por aí já toda a gente perceberá qual é a qualidade da alimentação. Depois do trabalho que os reclusos fazem, é pago uma média de 2 € por dia, ficando 1 €, como há pouco salientou o Sr. Engenheiro Almeida Santos, num fundo de reserva para quando eles saírem terem esse dinheiro, e o outro € é-lhes dado para as despesas do dia-a-dia. Mas, tanto o trabalho como o estudo são considerados dentro da cadeia não como uma medida de reabilitação, mas como uma benesse. É uma benesse. Porque se um recluso, qualquer recluso, comete o mais pequeno delito na cadeia,
uma pequena ofensa a um guarda ou uma briga entre dois reclusos, o primeiro castigo é tirarem-no do trabalho ou proibirem-no do estudo. Que é uma coisa que a par nunca conseguiu compreender e acho que dificilmente alguém conseguirá compreender. Outra coisa que está na lei, como não podia deixar de estar, é a garantia da saúde do recluso, porque são cidadãos à guarda do Estado. Como é que é a saúde dos reclusos? Não está no Serviço Nacional de Saúde, como se sabe. Há empresas que fazem o tratamento ou que garantem a saúde dentro das cadeias, empresas que têm como missão principal o lucro e não, obviamente, a saúde dos reclusos, e basta dizer que os enfermeiros das cadeias, em muitas cadeias, recebem 3 euros por dia. Quem é que explora essas cadeias? Até há pouco tempo, a empresa que explorava esses serviços médicos nas cadeias era gerida a cadeia por um recluso. Era um recluso que era dono desse serviço. O recluso, a partir da cadeia, é que geria a saúde dentro das cadeias. Enfim. Outro aspecto importante é o à vontade, a impunidade das agressões dentro das cadeias por parte de guardas. Obviamente que quando há reclusos contra reclusos a agredirem-se, a direção e as chefias só têm que os punir. Mas e quando é a agressão dos guardas aos reclusos? Quando os guardas, que às vezes são insultados durante o dia, em vez de participarem e levarem os reclusos a serem castigados pelas direções, esperam pelo fecho e vão às celas de capuz, tirando a identificação e batem aos reclusos. Eu posso dizer que no último mês isso foi constante, por exemplo, no estabelecimento prisional de Lisboa. Recebemos diariamente essas queixas, mandámos inclusivamente ao seu diretor-geral a fotografia de uma cela onde os guardas entraram e partiram à marreta, destruíram a cela completamente. Eu tenho pedido, ao longo do tempo, enquanto secretário-geral da APAR, aos seus deputados que nos seus concelhos visitem as cadeias dos seus concelhos. Visitem sem avisar. Eu até escrevi no meu livro, que infelizmente não posso dar um livro a cada um porque esgotou, mas deixei um a ser a presidente, escrevi no meu livro que se os seus deputados forem a esses estabelecimentos prisionais, qualquer estabelecimento prisional da vossa área de residência, à hora da refeição, e chamarem e visitarem 2 ou 3 celas, não as celas onde nos querem levar, mas uma cela indiscriminadamente, ou perguntem pelo delegado da APAR e falem com ele e visitem a cadeia que não querem mostrar. E eu disse, no fim dessas visitas, os seus deputados sentir-se-ão mal. Sentir-se-ão mal e irão fazer com certeza alguma coisa para mudar este estado de coisas. Depois é a falta de respeito do Tribunal de Execução de Penas, que, quanto a mim, é o principal culpado da reincidência em Portugal. E passo a explicar. A Lei de Execução de Penas é uma lei brilhante. Qual é o problema? Não é levada a sério. Um curto exemplo. Um recluso que é punido com 12 anos de cadeia. O que é que diz a Lei de Execução de Penas? Pode ir de precárias de saídas jurisdicionais a casa a partir do 4ª pena. Portanto, aos 3 anos, pode ir a casa, numa saída de 3 dias. Vai a casa, regressa à cadeia, os serviços de reinserção social devem visitar a sua localidade, falar com o Presidente da Junta, com os vizinhos, com os donos dos cafés, perguntarem qual foi o comportamento dele. Foi bom? Escrevem no relatório, passado 4 meses, tem mais 3 dias, depois mais 3 dias, chega ao meio da pena e podem ter a liberdade condicional. E, portanto, saem ao fim de 6 anos com uma liberdade condicional de 6 anos. O que é que isso quer dizer? Ele sabe que se cometer algum delito naqueles 6 anos a seguir, antes de começar a cumprir a nova pena, tem que cumprir aqueles 6 na íntegra. E isso é uma espada sobre a cabeça deles que, com certeza, vai impedir a sua reincidência. O que é que se faz neste momento nas cadeias? Nas 49 cadeias do país. Não há uma única saída jurisdicional antes do meio da pena. Não dão. Dizem logo, esta lei, isto é feito porque não sabe. Não há um conselho técnico
que aprove uma saída jurisdicional antes do meio da pena, não há um juiz do Tribunal de Execução de Penas que dê... Logo que possa conclua, porque o tempo já esgotou. Não, mas faça a favor de concluir o seu raciocínio. E, portanto, o que é que isto quer dizer? Que, eu depois completarei na segunda intervenção, isto quer dizer que se realmente a lei de execução de penas, neste aspecto das medidas de flexibilização da liberdade, fosse cumprido, com certeza a reincidência era muito, muito mais curta e o Tribunal de Execução de Penas tem aqui grande culpa no que está a acontecer. Eu tenho, obviamente, mais coisas para dizer, mas ficará para a segunda ronda. Agradeço muito também a sua intervenção e o seu contributo e vamos então dar início à ronda pelos partidos políticos presentes nesta reunião. Tem a palavra, em primeiro lugar, o Partido Socialista. Falará a senhora deputada Cláudia Santos, faça favor. Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar o senhor engenheiro Manuel Almeida dos Santos, em representação da OVAR, e o senhor Vítor Ilharco, em representação da APAR, muito enfaticamente, e pretendo agradecer os contributos tão úteis que trouxeram a este debate, permitindo-me sublinhar o elemento simbólico de termos iniciado estas audições no âmbito da Subcomissão de Assuntos Prisionais, precisamente por representantes daqueles que são elementos centrais do nosso sistema penitenciário, que são os reclusos. Penso que de ambas as intervenções resultou uma ideia que é nuclear e que é manifesta no Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade de 2009, que é a da centralidade da oferta aos reclusos pelo Estado de uma possibilidade de ressocialização. O ênfase posto nessa oferta de ressocialização é, aliás, porventura, a única forma de ultrapassarmos esse paradoxo inultrapassável da prisão, que consiste em pretendermos educar para a liberdade, privando da liberdade. Estamos, portanto, bem cientes de que a superação dessa dificuldade pressupõe uma aposta enfática na oferta aos reclusos de uma possibilidade de ressocialização. E, portanto, permitir-me-ia também sublinhar, deixando de seguida algumas interrogações, permitir-me-ia sublinhar que, com a reforma do nosso direito penitenciário em 2009, adotámos seguramente uma ideia de que o recluso não é um objeto da execução da pena, ele é o verdadeiro sujeito da execução da pena. E o facto de o vermos como sujeito da execução da sua pena pressupõe o reconhecimento de que o único direito de que ele está privado é o direito à liberdade ambulatória. Todos os outros direitos lhe devem ser, portanto, garantidos. O direito à saúde, o direito à manutenção dos seus laços familiares, o direito a uma alimentação condigna, todos os outros direitos se mantêm intactos, com exceção do direito à liberdade ambulatória. E dessa afirmação enfática de que o recluso é, no nosso sistema penitenciário, um verdadeiro sujeito da execução da pena, resulta uma consequência incontornável. A sua colaboração é indispensável para o sucesso da execução da pena e para a ressocialização. E essa colaboração do recluso na execução da pena deve manifestar-se em vários planos que foram sublinhados quer pelo Sr. Engenheiro Almeida dos Santos, quer pelo Sr. Vítor Ilharco, e, portanto, permitir-me-ia deixar 5 tópicos atinentes a essa centralidade do papel do recluso na execução da pena para ponderarmos a forma como tais dimensões devem ser aprofundadas. Primeiro, é fundamental que preservemos os contactos com o exterior. O recluso deve ver favorecida a possibilidade de manutenção dessas ligações e, portanto, devemos preocupar-nos com a ausência ou a contenção de visitas ou com a limitação desses direitos de comunicação. Em segundo lugar,
queria reiterar a importância do trabalho em contexto prisional e merecer-nos-á seguramente reflexão a ideia que nos trouxe o Sr. Vítor Ilhargo de que podem ser questionáveis algumas dimensões de privatização de serviços no âmbito de estabelecimentos prisionais. Há seguramente dimensões que não podem ser privatizadas, como as atinentes à segurança, outras têm sido privatizadas, mas isso deve merecer-nos alguma reflexão. Em terceiro lugar, queria sublinhar a essencialidade das soluções terapêuticas. Em quarto, um aspecto que foi sublinhado também pelo Sr. Engenheiro Manuel Almeida dos Santos. Vou pedir à Sra. Deputada que conclua logo que Muito obrigada, Sra. Presidente. A importância do apoio na transição para a vida em liberdade e, finalmente, queria referir-me à importância da procura de soluções de consenso na execução da pena. O Código de Execução de Penas prevê, desde 2009, por exemplo, programas restaurativos de mediação vítima-agressor, que, ao que sei, não estão implementados em nenhum estabelecimento prisional. Precisamos de aproximar a Law in Action daquela que é já a Law in Books. Muito obrigada pela sua tolerância, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Cláudia Santos. Dou a palavra ao PSD, ao Sr. Deputado Pedro Rodrigues. Faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e, na sua pessoa, todas as senhoras e senhores deputados. Quero, evidentemente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar quer a obra vicentina de auxílio aos reclusos, quer a APRA. Cumprimentar-vos não só pela circunstância de manifestarem a vossa disponibilidade para aqui estarem hoje connosco, mas também e, sobretudo, sublinhar a disponibilidade que têm manifestado numa causa fundamental e estruturante daquilo que nos parece ser uma ideia de Estado assente na dignidade da pessoa humana. E queria, por isso, saudar-vos pelas iniciativas que têm desenvolvido, pela vossa atividade, no apoio sem dúvida, a um sujeito na relação da execução da pena, mas muitas das vezes ou é o mais fraco na relação do sistema penitenciário. Queria naturalmente saudar-vos por isso. Queria também saudar-vos, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, pelas reflexões que aqui trouxeram e que, de certa forma, estão na linha de algumas das percepções e preocupações que o Grupo Parlamentar do PSD tem sentido nesta matéria e que, por força das mesmas, sentimos a motivação de entusiasticamente apoiarmos a ideia na Assembleia da República de se criar esta subcomissão para tratar especificamente dos assuntos relacionados com o sistema prisional e com a reinserção social. É um tema, como eu dizia no início da minha intervenção, estruturante no domínio da afirmação da ideia de um Estado assente na dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana significa que o Estado não pode, de modo nenhum, olhar para o recluso como um objeto, mas sim como um cidadão com a plenitude dos seus direitos, naturalmente, privado apenas do direito de liberdade, de forma provisória, entenda-se. Mas a privação da liberdade não significa nem a negação da sua qualidade de cidadão, nem a sua diminuição na qualidade de cidadão. E, portanto, nesse sentido, esta subcomissão assume esta preocupação de trazer também para o debate político em Portugal e para a reflexão da Assembleia da República das matérias relacionadas com o sistema prisional, que muitas das vezes são esquecidas e que, diria, têm uma tendência crescente para serem esquecidas num mundo que vivemos tão polarizado e tão agarrado ou amarrado ao imediatismo populista que procura, muitas das vezes, a simpatia imediata e não a reflexão estruturada e a intransigência na defesa de princípios fundamentais que não podemos, em momento nenhum, deixar de defender, nem podemos sequer permitir a sua relativização, sob pena de estarmos a negar. E, portanto, esta é uma matéria que nos preocupa particularmente. Foram aqui colocadas questões como a necessidade de trabalharmos a humanização das prisões. Não temos a mínima dúvida que este é um tema central. Eu recordo que o Estado português foi condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem em dezembro de 2019, num acórdão que, de resto, o Estado português não contestou e, portanto, vincula o Estado português, onde o Tribunal foi taxativo e perentório e assertivo no elenco de um conjunto de violações graves da Convenção Europeia dos Direitos do Homem, designadamente nas questões relacionadas com a sublotação do parque prisional, e gostava sobre esse tópico de vos ouvir também um pouco sobre isso, sobre a consequência que a sublotação do parque prisional tem no tratamento digno dos reclusos.
E quero recordar esse acórdão que foi proferido pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos e que, como eu dizia, não foi contestado pelo Estado português e que deixa indicações muito claras e muito preocupantes sobre a forma como os reclusos são tratados nas prisões portuguesas e que não pode deixar de merecer a nossa melhor atenção e a nossa maior preocupação. A terceira questão que eu não queria deixar de colocar tem que ver com um tema que nos preocupa muitíssimo e que os senhores tiveram a ocasião de aqui trazer, que é a questão da reinserção social. De facto, a Lei de Execução de Penas coloca a tónica fundamental na reinserção e na ressocialização. Ora, nós não temos ideia e é uma questão que coloco aos senhores que aqui estão connosco hoje com muita simpatia e com muita generosidade, não conhecemos que existam nas cadeias o cumprimento de uma norma crucial, que é, por exemplo, o estabelecimento, e aqui eu vou terminar, Sr. Presidente, a criação de planos individuais de ressocialização dos reclusos, de avaliação dos reclusos à entrada do sistema prisional, durante a execução da pena e no fim da sua execução, e no fim da execução da pena. E isto tem consequências tremendas, porque se eu não tenho uma ideia de qual é o plano de ressocialização para aquele indivíduo, e se eu não tenho ideia da avaliação do recluso, eu não consigo, naturalmente, cumprir efetivamente a função de ressocialização e de reintegração social, que é crítica e fundamental. E para terminar, queria só deixar esta nota. A libertação antecipada de reclusos a que assistimos por força do Covid, desta tragédia que estamos a viver, não vou entrar na discussão sobre o tema, mas há uma questão concreta que eu não posso deixar de colocar. É se, da vossa experiência e do conhecimento que tem sobre esta matéria, vou mesmo terminar, sobre esta matéria, se tem conhecimento que as libertações foram antecedidas da construção e da elaboração de planos de ressocialização individual e de avaliação de risco de cada recluso que viu a sua pena antecipada. Muito obrigado e peço desculpa, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Rodrigues. Passo a palavra agora ao Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado José Manuel Pureza. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, naturalmente, e cumprimentar de modo especial as representações da Obra Vicentina e da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, cujo trabalho nos merece, ao grupo parlamentar que aqui represento, nos merece todo o respeito. E por isso mesmo queria também sublinhar a importância de termos começado esta atividade da nossa subcomissão ouvindo os vossos dois testemunhos. Para ser breve, quero concentrar-me sobre 4 questões. Vou formulá-las de maneira genérica porque elas naturalmente, enfim, propiciam uma resposta que pode ser feita de vários ângulos, não sem antes sublinhar que os testemunhos que quer a Obra Vicentina, quer a Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso aqui nos deixam, são testemunhos que a nós, e certamente a todas e a todos, merecem uma grande preocupação. O retrato que aqui é feito do cotidiano dos estabelecimentos prisionais é um retrato que só pode causar uma preocupação muito grande, porque é um retrato de falta de cumprimento de preceitos essenciais da lei e, mais do que isso, não cumprimento daquilo que é, afinal de contas, o fim das penas, de acordo com um país, enfim, as normas e os princípios de um país que se quer civilizado. Isto dito, vou então aos 4 temas que elenquei. Primeiro, a execução concreta da legislação recente que, no quadro do combate à pandemia, entendeu atribuir perdões e alargar as licenças administrativas de saída como forma de descongestionar os estabelecimentos prisionais e, assim, contribuir para um combate mais eficaz à pandemia. Não quero que se pronunciem, não vos peço que se pronunciem sobre a bondade ou falta dela destas normas. Queria sim que, enfim, nos dessem alguma informação sobre o vosso conhecimento de situações em que não tenha havido antecipadamente o conhecimento de rede familiar, rede habitacional, de suporte que possa ter provocado situações de grande fragilidade, contrárias, afinal de contas, àquilo que era o propósito da lei. E também, que gostava que se pronunciassem, sobre a retoma das visitas aos reclusos.
se ela, tal como está, enfim, pensada, vai ao encontro daquilo que é absolutamente necessário ou se há olhares críticos que nos queiram transmitir sobre isso. Segundo tópico, há ou não sobrelotação das prisões em Portugal? Nós conhecemos o discurso das autoridades que insistem em que se tem operado uma redução mais ou menos significativa da população prisional e que, portanto, já não há, ao contrário de um passado mais ou menos recente, já não há uma sobrelotação das prisões. Enfim, no trabalho que tenho vindo a desenvolver nesta matéria, sou levado a crer que há outra leitura que pode aqui ser colocada e gostava de vos pedir que nos dessem algumas indicações sobre esta realidade cotidiana da lotação sobre ou não dos estabelecimentos prisionais. Terceiro tópico, reinserção social, com certeza. E a pergunta que vos queria colocar é, basicamente, enfim, que avaliação fazem do trabalho de reinserção social neste momento existente no sistema prisional português, designadamente no que diz respeito a dois aspectos. Primeiro, transição para a vida em liberdade, ou seja, na fase final, se quisermos, de execução da pena, essa planificação da transição concreta, não é? E, a montante disso, que propostas, porque o Vítor Ilharco não terminou o seu raciocínio e eu gostava de o ouvir também sobre isso, as propostas para alterar o ponto da situação crítico que começou por desenvolver relativamente ao Código de Execução de Penas, precárias, reinserção. Finalmente, quarto e último tópico, diz respeito a um aspecto que o senhor... Concluo. O que o Sr. Engenheiro Almeida dos Santos colocou, mas apenas enunciou, e que é a questão do apoio jurídico aos reclusos. E queria saber da sua parte, Sr. Engenheiro, e também da APAR, se assim entenderem, quais são as propostas concretas que nos podem deixar para que se corrija essa fragilidade ou essa ausência de apoio jurídico aos reclusos. Uma vez mais, agradeço os dois testemunhos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E para concluir esta ronda, passo a palavra ao PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera. Faça favor. Obrigada, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a obra vicentina de auxílio aos reclusos e a APAR. Em primeiro lugar, pelo trabalho que desenvolvem, que nós acompanhamos proximamente, já há muito tempo, mas também pelo contributo que aqui deixaram, pelo testemunho que deixaram, que é tão mais importante no momento em que graçam visões retrógradas sobre o papel do direito penal e este é um momento também de reafirmar uma outra visão. E, de facto, temos vindo, e não queria estar aqui também a repetir muitas das considerações que foram aqui feitas pelos senhores deputados que anteriormente falaram, mas a nós temos preocupado que as condições concretas, materiais, vividas dentro das prisões não propiciam um ambiente, ou um bom ambiente para os objetivos das próprias penas. E, portanto, não propiciando essas condições e esse ambiente, naturalmente que temos estas situações que aqui nos relatam. E, portanto, havendo essa influência direta, nós achamos que, de facto, o Estado não se pode eximir de garantir os meios essenciais para assegurar a dignidade das pessoas estando em situação de pena ou não. E, de facto, uma das preocupações que temos tido prende-se com um aspecto que foi aqui também abordado, que é o acesso à saúde e, portanto, até há uns anos, há 2 anos, se não salvo erro, apresentámos uma proposta exatamente no sentido de garantir serviços médicos, enfermagem e psicologia aos reclusos, portanto, que o Estado não se demita desta função, porque também consideramos que os direitos fundamentais são incompatíveis com lógicas do lucro e isso tem ficado
muito visível. Por outro lado, entendemos que a reinserção social não é um conceito abstrato, ele começa a partir do momento em que se entra dentro do sistema e, portanto, tem que ser garantidas as condições dentro, mas também na saída. E, de facto, mais do que apregoar o conceito de reinserção social, era interessante que se garantisse as condições, nomeadamente de trabalho, de habitação, para que as pessoas possam sair de um determinado percurso, sair de determinadas condicionantes e possam incitar um novo projeto de vida. E, portanto, deixar mais do que questões, gostaríamos, naturalmente, também acompanhamos algumas das questões que aqui foram colocadas, nomeadamente do ponto de vista de soluções que, da vossa experiência, entendam que sejam importantes a serem implementadas, mas o nosso compromisso é, de facto, qualificar o sistema prisional, garantir o investimento na reinserção social, de facto, e porque nós entendemos, da mesma forma como dissemos a propósito do Covid-19, que proteger a população prisional é defender a sociedade no seu todo, isso também se aplica em todo o tempo. Ou seja, nós também podemos julgar a nossa sociedade pela forma como encaramos as prisões, como encaramos a reinserção social. E, portanto, fica aqui esse nosso contributo e agradecer mais uma vez o vosso trabalho e o vosso testemunho. Muito obrigada, Sra. Deputada Alma Rivera. Concluída a ronda pelos grupos parlamentares, contamos ainda com a participação da Sra. Deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, que se junta a nós por videoconferência e a quem dou a palavra para uma intervenção de 2 minutos. Faça favor. Sim, senhora. Portanto, eu iria iniciar por cumprimentar os representantes da obra vicentina de auxílio aos reclusos, igualmente também à APAR, a Associação de Apoio ao Recluso. Esta é, efetivamente, uma das audições mais importantes para este nosso grupo de trabalho, para esta nossa subcomissão. E iniciar imediatamente por referir isto. Muitas das ausências e muitas das ineficácias legislativas decorrem do facto de a Assembleia da República, dos deputados eleitos, dos partidos não olharem para a comunidade reclusa enquanto eleitores e eleitoras. Isto, na minha ótica, é igualmente uma necessidade urgente de nós iniciarmos também por alterar um bocado a ótica. Esta ótica que é uma ótica que nos urge a uma maior humanização de indivíduos, homens e mulheres, às vezes que por circunstâncias diversas da sua existência, muitas destas circunstâncias advêm de enormes desigualdades sociais, económicas, de falta de acesso à informação, de falta de acesso aos recursos, enfim, de uma desigualdade estrutural. Então, é necessário que olhemos igualmente para as cadeias
enquanto o exemplo da Senhora nossa deputada, ineficácia quando institucional. puder concluir, eu agradeço. Obrigada. Não andando aqui a repetir sucessivamente as várias inquietações que já foram referidas, o que eu necessitava era de ouvir então estas organizações no que consideram que neste momento seriam iniciativas legislativas urgentes para melhorar as condições da população não. É isto. Muito obrigada, senhora deputada. Eu passaria agora então às intervenções finais, dando inicialmente a palavra ao senhor Presidente da Obra Vicentina de Auxílio aos Reclusos, engenheiro Manuel Almeida dos Santos, dispondo para o efeito de 15 minutos. Estamos a ouvi-lo, senhor engenheiro. Muito obrigado, senhoras deputadas e senhores deputados. O conjunto de questões que colocaram é pertinente, não esgotam, é evidente, a matéria em apreço. E eu irei, em algumas delas, responder, porque algumas delas foram colocadas pelos vários deputados, outras serão mais específicas e tentarei, de certa forma, não deixar nenhuma para trás. Uma questão que é transversal é, na verdade, a questão da reinserção social. A reinserção social praticamente não existe. Temos que dizer isto com todo. E basta perguntar às pessoas que trabalham nesta área, perguntando se elas têm tempo para olhar para os reclusos. Se não se limitam apenas a fazer os relatórios a que estão obrigadas, para os tribunais, para as diversas instâncias, porque os efetivos, os recursos humanos e materiais nesta área da reinserção são incipientes face à dimensão das exigências. Nesta questão da reinserção social, um dos exemplos, e que foi abordado aqui por vários das senhoras deputadas e senhores deputados, foi relativamente a estas medidas tomadas no âmbito da Covid, do perdão de penas, dos indultos e da ampliação de licenças jurisdicionais para 45 dias. Esta legislação foi positiva, de uma forma global. Há muitos anos que nós reclamávamos a necessidade de descongestionar o sistema prisional. E esta legislação foi positiva. E insuficiente. E daqui a pouco abordarei a razão desta minha observação de insuficiência. Mas, nisto, a reinserção social não teve nenhuma intervenção. Os reclusos que eu contactei que saíram não tiveram nenhuma intervenção da reinserção social a saber para onde iam, o que é que iam fazer e se tinham dinheiro para chegar a casa à saída da prisão. A ordem de libertação chegou ao estabelecimento prisional, foram chamados pelo diretor, o diretor disse-lhes que iriam ser libertados, deu-lhe o documento para assinar e eles saíram. Nada, a reinserção social não se preocupou se eles teriam família para onde ir, se tinham alojamento ou se iam para a rua. Eu participo também com uma obra de apoio aos sem-abrigo e já encontrei dois ex-reclusos na rua a pedir alimentos e a pedir apoio, porque não têm família. Aliás, é um dos problemas das prisões. As prisões provocam grandes problemas na estrutura familiar. Muitos dos reclusos ficam sem estrutura familiar, a família abandona por diversas razões, muitas vezes não é por razão propositada, fruto das diferentes circunstâncias. Um dos reclusos, que foi objeto de indulto, saiu e nem sequer lhe foi perguntado se a família estava à espera no exterior. Quem é que ele tinha, como é que ia? E os vários reclusos que eu conheço, nenhum me deu conhecimento de ter sido objeto de alguma pergunta relativamente, ou de alguma disponibilidade, relativamente a necessidades específicas que eles teriam e que poderiam ser ajudadas pelos serviços. E isto viola o Código de Execução
de penas e medidas privativas da liberdade. No artigo 52º deste Código do Apoio Social e Económico, diz-se que no decurso da execução de penas e medidas privativas da liberdade é prestado apoio social e económico ao recluso e ao seu agregado familiar, que dele careçam para promover e manter os vínculos sociais e familiares e reforçar as condições de reinserção social. Eu não conheço um caso. Isto não existe. Existe na lei. Muito bem, ainda bem. Aliás, este código é também um código avançado, positivo. O que acontece é que não se aplica. Este artigo 52º, que define o apoio social e económico com o objetivo de reinserção social, não é aplicado. Nenhum recluso, nem nenhuma família de reclusos, as famílias dos reclusos nunca tiveram nenhum tipo de disponibilização por parte dos estabelecimentos prisionais para, por exemplo, pagarem as deslocações para ir visitar, quando as famílias são de longe, para ir visitar os seus familiares detidos. Nós, Obra Vicentina, fazemos isso a muitas famílias de reclusos. Pagamos as deslocações para eles irem visitar os reclusos, porque o sistema, apesar de, no quadro legal, ser obrigado a fazê-lo, não faz. Eu não conheço nenhum caso, não conheço todo o sistema, nem conheço todas as pessoas do sistema. Até admito que eventualmente possa haver casos. Mas eu, e estou lá há cerca de 20 anos neste voluntariado, eu não conheço um caso em que isto tenha acontecido. Portanto, a reinserção social tem que ser repensada de base, nos seus recursos humanos, nos seus recursos materiais, na forma como age. E penso que não é preciso dizer mais nada sobre a reinserção social. Tem que ser toda repensada e toda modificada, completamente modificada. Relativamente aos contactos com o exterior, também aqui implica fazer uma apreciação de fundo. Como foi dito por vários das senhoras deputadas e dos senhores deputados, o recluso mantém todos os direitos, exceto o direito à liberdade de circulação. Mas não tem o direito de contactos. Eu, por exemplo, entendo que a limitação ao número de chamadas telefónicas é impeditiva de uma reinserção social. E porquê é que se impedem as limitações às chamadas telefónicas nos dias de hoje, em que existe uma panóplia muito alargada de possibilidades de contactar entre as pessoas? Que mal é que há que o recluso possa telefonar N vezes? Eu sou adepto, sou defensor. E até hoje a minha experiência diz-me que isso não terá problemas acrescidos de que o recluso possa ter telemóveis. Porquê é que não tem telemóveis dentro da prisão? Diga-me uma razão. Porquê é que ele não tem telemóveis para comunicar com quem entender? Porquê é que ele não tem acesso a computadores? A maior parte dos reclusos, um dos reclusos que saiu agora, com perdão de penas, está agora a aprender a trabalhar com o computador. Estava preso há 17 anos. Há 17 anos ele, nessa altura, também ainda não ia ao computador. Nunca aprendeu. Na prisão nunca lhe puseram um computador para ele aprender a trabalhar. Está agora a aprender as coisas básicas. E como é que ele vai agora inserir-se na sociedade se é um info excluído? E, portanto, os contactos com o exterior têm que ser também completamente revistos. O apoio à transição para a vida em liberdade também nada é feito. Não há nenhum apoio a esta transição. A possibilidade de haver aqui o estabelecimento de mecanismos de contacto do recluso com a vítima, que é aquilo que é a base da justiça restaurativa, que já existe em muitos países. Também em Portugal tem havido muito medo. Nós temos a mediação penal, que poderia ter esta componente, mas não tem sido aplicada. Há aqui uma inércia muito grande e há aqui uma coisa que tem que ver com liberdade e com todo o respeito pelos senhores deputados e senhores deputados, que são políticos, mas há aqui um medo de mexer nisto porque podem perder votos. Aqui o problema dos votos, o problema das eleições é um problema terrível, porque é uma matéria que, na verdade, tem alguma implicação na opinião pública. A opinião pública tem uma ideia profundamente errada sobre a realidade prisional. E fazer qualquer coisa que beneficie os reclusos pode ser, e já me foi dito por vários deputados, pode ser um perigo para a perda de votos. E então há aqui quase que um tratamento com pinças destas questões de natureza prisional. A sobrelotação do parque prisional. Ainda há sobrelotação em muitas prisões. O valor global de reclusos, depois deste perdão de penas, relativamente aos lugares disponíveis, já é inferior. Mas há prisões em que isso não acontece. Mas atenção, que há aqui um sofisma. As recomendações das instâncias internacionais de direitos humanos, e especificamente para as questões prisionais, recomendam que cada recluso esteja alojado numa celas individuais. E então aqui estamos sob lotação em todas as prisões. Não há nenhuma prisão em que todos os reclusos estejam numa cela individual.
Muitos deles estão com outros reclusos e em camaradas, e, portanto, enquanto isto acontecer, ao arrepio do que é recomendado pelas instâncias internacionais, de que Portugal faz parte, onde Portugal tem assento, então, nessa altura, estamos a ter que admitir que a sublotação existe em todas as prisões, porque não há nenhuma prisão que tenha um recluso por cela. Ainda nas grandes questões que foram aqui abordadas, se a retoma das visitas aos reclusos. Eu já há bocadinho referi que a retoma das visitas aos reclusos é importante. Nós tivemos ocasião de nos dirigirmos ao Sr. Diretor-Geral e à Sra. Ministra da Justiça, sensibilizando para que ela fosse feita o mais cedo possível. Mas nas condições em que está a ser feita, penso que fica muito aquém daquilo que é necessário. E penso que, inclusivamente, o Governo está a cometer uma ilegalidade, porque o Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade dá o direito ao recluso de ter uma visita de 1 hora. Ora, quando as regras que foram implementadas pela Direção-Geral limitam as visitas a meia hora, estão a violar a lei. E isto tem que ser dito. Então nós estamos a regular visitas a pessoas que infringiram a lei e que por isso estão a cumprir uma pena, e o próprio Estado infringe a lei que está obrigado a não só a respeitar como a impor. Aqui não percebemos a razão porque é que ou mudam a lei, e os seus deputados mudam a lei e dizem que é de meia hora, ou enquanto a lei define que é 1 hora. Não faz sentido o próprio Estado formalmente dizer que não é 1 hora, mas é meia hora, através de um simples despacho. Um despacho não se sobrepõe a uma lei. Qual é a avaliação que nós fazemos relativamente ao apoio judiciário? É também uma avaliação muito negativa. Como há pouco tive ocasião de dizer, o apoio judiciário é feito normalmente por advogados que se disponibilizam na ordem dos advogados para fazer este apoio ao judiciário, mas basta o recluso ter processos com algum grau de complexidade. É frequente os advogados pedirem escusa. Eu já disse isto a vários bastonários da ordem dos advogados. E nenhum advogado pode ser obrigado a aceitar. Pois não. Mas o que acontece é que o recluso nessa altura fica desprotegido. Também tem que ser revisto aqui o apoio judiciário. E nesta questão nós temos que ver experiências de outros países em que esta matéria se aplica. Há que ter em conta aquilo a que Portugal está obrigado, como já referi, que é proporcionar o direito à própria defesa. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, no seu artigo 14º, é muito claro a dizer que todos nós temos o direito à própria defesa. Se não o quisermos fazer, podemos contratar um advogado para fazê-la. Se não tivermos recursos económicos, podemos solicitar a ajuda do Estado. Mas o princípio geral é que somos nós que temos esse direito. Se nos quisermos defender, temos o direito de o fazer. No nosso direito interno, nós nunca introduzimos este mecanismo. Parece que há um medo e há, de certa forma, o peso aqui corporativo de algumas estruturas que impedem que algo a que nós estamos obrigados formalmente possa depois ser concretizado na prática. E os reclusos aqui são especialmente vulneráveis, porque eles não se podendo defender por eles próprios, porque não é aceito pelas instâncias judiciais, tendo que recorrer a um advogado que depois não os defende, é evidente que vão ficar fragilizados no seu apoio judiciário, nomeadamente não só na altura do julgamento, como também enquanto se encontram em cumprimento de pena. O trabalho em contexto prisional. Foi aqui abordada uma questão de, eventualmente, se podia privatizar. Eu acho que isto é um perigo, privatizar o trabalho em contexto prisional. Aliás, uma insistência que nós temos feito é que sejam divulgados os protocolos que a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais tem com empresas para as quais os reclusos trabalham. Estes protocolos nós não os conhecemos. Nós sabemos é que os reclusos ganham 2 a 3 euros por dia. Sabemos que eles fazem produtos que vemos à venda no mercado por valores altíssimos. Quem é que fica com a mais-valia? Que preços é que são pagos pelas empresas? O que é que cobra a Direção-Geral por isto? Não deveria isto ser público? Não deveria aqui a transparência ser completa? Temos levantado esta questão várias vezes, também já com alguns deputados, com o próprio Diretor-Geral, mas até hoje não vimos evolução nenhuma nesta questão. E aqui ajudaria muito, como eu há pouco referi, que fossem divulgados os relatórios anuais de cada estabelecimento prisional para saber quais eram os protocolos que cada estabelecimento tinha e com que entidades.
que assim mais facilmente nós poderíamos aferir se essas entidades que produzem determinados artigos estão a ter lucros excessivos com a utilização de mão de obra prisional paga a preço de trabalho escravo e que, inclusivamente, podem ferir a liberdade de concorrência com outras empresas que fabricam o mesmo tipo de produto. Porque se uma empresa está a utilizar mão de obra prisional paga a 2 euros por dia, vai concorrer deslealmente com empresas que fazem o mesmo tipo de produto e que utilizam trabalhadores com as condições que legalmente lhes são impostas. Muitas vezes nós criticamos algumas multinacionais por explorarem mão de obra infantil e trabalho escravo na China, no Vietnã, no Camboja, etc. E não olhamos cá para dentro. E não olhamos para aquilo que se está a passar no sistema prisional. Era bom, e os seus deputados aqui têm uma palavra fantástica, fortíssima, era bom que esses protocolos fossem públicos e escrutinados e que se soubesse quais são, efetivamente, os valores praticados no pagamento aos reclusos, no pagamento às empresas e nos artigos que os reclusos produzem. Avançando, porque o tempo não é muito. Não, vou pedir-lhe que, quando puder concluir, tem cerca de 15 segundos disponíveis. Muito obrigada. Eu estou a controlar e por isso é que já referi que já estava no final. Portanto, há aqui uma ineficácia institucional no sistema prisional. Nós, na nossa missão da Obra Vicentina, temos muito bem claro que o nosso objetivo é semear a paz e a concórdia, permitir a esperança pela parte dos reclusos. E temos tido uma grande dificuldade porque o sistema não nos proporciona essa possibilidade. E este arrepiado caminho que está a nos levar para um beco sem saída, porque nem sequer reinsere os delinquentes, nem assegura a reparação às vítimas, tem de passar pela prioridade da diminuição da conflituosidade na sociedade em geral. O problema das prisões não pode ser desligado da vida da sociedade. Nós estamos com uma sociedade muito conflituosa. O número de processos, o número de crianças, que há pouco referi, é aflitivo, e estas crianças depois entram nos centros educativos e mais tarde nas prisões, que nós tínhamos 70 mil crianças todos os anos em acompanhamento nas comissões de proteção de crianças e jovens. Isto é dramático, mas não vejo, desculpem esta minha observação cética e pessimista, não vejo grande preocupação com esta questão. Muito obrigado e estarei disponível para todas as situações em que entendam que eu possa ser útil. Eu é que agradeço, Sr. Engenheiro, e passaria então agora a palavra ao Sr. Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, Sr. Vítor Ilharco, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A verdade é que nós temos de ser muito pragmáticos, que os 15 minutos passam num instante, e eu então vou fazer o seguinte. Naquilo em que estou de acordo com o Sr. Engenheiro Almeida Santos, e é muito, eu faço minhas as palavras dele na maior parte das coisas. Há uma em que eu tenho realmente que fazer aqui uma nota que também vai um bocado de encontro à pergunta do Sr. Deputado Pedro Rodrigues. É a antecipação da saída dos reclusos. O que é que eu acho da antecipação da saída dos reclusos? Primeiro ponto. Temos de ter em consideração o seguinte, se a lei de edição de penas fosse cumprida, todos aqueles reclusos que saíram agora já tinham saído há muito tempo. Todos, sem exceção. Portanto, saíram 2.000 reclusos atrasados. Não houve antecipação nenhuma. Isso se chama-nos de antecipação, eles já deviam estar na rua há muito tempo. Segundo, o problema deles saírem sem terem apoio familiar cá fora, saíram 10, 20, 30. Sr. Deputados, não há dia nenhum que não saia gente das cadeias nesta situação. Nenhum. Posso-lhes garantir que eu conheço dezenas de guardas prisionais, dezenas, que à saída dão dinheiro do bolso deles ao recluso para apanhar o autocarro para casa, senão não chegavam lá. Todos com os documentos caducados. Portanto, isto agora saíram 2.000 de uma vez, notou-se mais. Mas todos os dias sai gente assim. Há uma senhora que agora faz parte da nossa direção, que era uma senhora licenciada, cumpriu 10 anos de cadeia, saiu ao fim de 10 anos, deram-lhe os documentos caducados e 200 euros. Não tem uma única pessoa da família. Nós arranjamos, ela é licenciada em Direito, arranjamos-lhe, o único trabalho que arranjamos foi a apanhar fruta, onde ela andou 3 meses, depois foi para um restaurante lavar louça e agora felizmente está no escritório, já tem casa, já tem carro. Mas isto é diário. Saíram agora 2.000, nota-se mais. Ninguém se preocupa nunca minimamente com a situação do recluso. E há uma coisa que nós nos esquecemos. É que em Portugal não há prisão perpétua.
mais cedo ou mais tarde o recluso vai sair, por mais hediondo que tenha sido o crime. E ele vai sair melhor, pior ou igual do que quando lá entrou. Só depende da reabilitação que lhe dão dentro das cadeias. E qual é a reabilitação? Nada. Nas cadeias trabalha-se, o que se faz na cadeia é privilegiar a inércia. O que é importante é conceder ao recluso uma televisão, uma PlayStation para ficar em casa, na cela, drogas para ficar ali 20 horas, não dar trabalho nenhum, ir para o trabalho dá trabalho, ir para o estudo dá trabalho. O trabalho é, o que diz o Sr. José Almeida Santos, é de uma gravidade extrema. Há empresas que realmente dão trabalho para as cadeias, pagam não sei quanto à Direção-Geral, a Direção-Geral paga 2 euros por dia, há concorrência desleal com as empresas, não há segurança social para ninguém, pelo menos por aí já há uma vantagem. Há uma exceção nestas empresas, e agora passo a publicidade, que é a Delta. É realmente a única empresa, graças sobretudo à maneira de ser do Comendador Nabeiro, onde é diferente porque pagam o equiparado ao ordenado mínimo nacional. A reinserção social obrigaria a Direção-Geral e o Ministério da Justiça a dar cursos de formação, a ensinar os reclusos a trabalhar, obrigá-los a sair da cama às 8 ou 8h30 da manhã, não ficar o dia na cela, criar-lhe disciplinas. Se o recluso fica durante 10 anos na cama 10 horas ou 15 horas, depois põe-no cá fora e vão-lhe dizer que ele tem que ir trabalhar. Portanto, isso, veja bem, houve um curso de formação dado com dinheiros da CEE para 600 reclusos aprenderem a combater os fogos. Eu gosto de dar casos concretos que é para se perceber bem o que é que se passa. Os reclusos tiraram esse curso. Chegou ao verão, foi chamado o apoio desses reclusos. Disseram, não podem ir por medidas de segurança. Portanto, deram-lhe o curso, mas depois não puderam ir ajudar no combate aos fogos. Mas logo a seguir apareceu um novo curso de mais de 300 reclusos. Um curso, pronto. Eu quero dizer também o seguinte em relação à saúde e à questão da pandemia. Eu tenho um enorme respeito pelo trabalho que o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde fizeram neste caso concreto. E principalmente na saúde, esta Direção-Geral e este Ministério da Justiça são, na minha ótica, exemplares. O trabalho que fizeram, por exemplo, no combate à hepatite C, o combate à Covid-19, há infecção zero nas cadeias, nós temos que ter isto em consideração, portanto é respeito imenso. Agora, isso não pode servir para impedir que os reclusos tenham visitas ao fim de 100 dias, que tenham medidas securitárias, de sanidade, tudo bem, não pomos isso em causa, eles é que são os experts, é que sabem se devem ir de máscara, se têm o acrílico à frente ou não, se podem ou não beijar-se. Agora, visitas de meia hora, uma vez por semana, primeiro está na lei, é 1 hora, 2 vezes por semana, e a lei é para cumprir, ponto final. Em como, não sei, isso será a Direção-Geral, mas tem que fazer isso sem dúvida nenhuma. Meia hora, Sr. Deputado, nós conhecemos visitas que fazem 800, 700 quilómetros para ir visitar um familiar, para depois estar meia hora com ele, que nunca é meia hora, porque tem a revista antes, tem a saída depois. Portanto, eu pergunto, isso é justo, é legal, é moral sequer? E não há visitas ao fim de semana. Não há visitas ao fim de semana, quer dizer, as pessoas têm que deixar o trabalho. As pessoas que visitam os presos são as pessoas que sustentam a família, porque o preso não tem dinheiro. E essas pessoas vão ter que deixar um dia de trabalho para ir visitar o recluso, porque ao fim de semana não há visitas. Portanto, eu, sinceramente, fiquei muito admirado com este ponto da Direção-Geral, espero que autorizem, porque tenho um enorme respeito pelo trabalho que tem sido feito neste Ministério e quero deixar isto aqui bem claro. Há aqui outras situações que falámos do parque dos estabelecimentos prisionais. As cadeias em Portugal são terceiro-mundistas, com pequenas exceções. Se forem aqui ao EPL, e eu gostava muito que fossem, quanto mais não fossem para a ALE, os seus deputados aqui, que vão amanhã, depois da manhã, passem no EPL, visitem, vão à ALE e perguntem porque é que há agressões diárias ali, porquê, por exemplo. Mas depois visitem também as celas. As celas não têm janelas, as celas não têm sanitas, têm buracos, têm ratos, percevejas, pulgas. Estão 2, 3 reclusos na cela que devia ser de 1.
Portanto, é realmente uma vergonha nos nossos estabelecimentos prisionais tratarem o recluso como um cidadão de segunda ou terceira. E isto é realmente inadmissível e é o Estado que deve fazer isso. Quando nós, há 4 anos, viemos aqui ao Parlamento apresentar um projeto de amnistia de perdão de penas, e queremos apresentar outro muito em breve, dissemos o seguinte: porquê é que apresentamos esse projeto? Porque quando um juiz decreta uma prisão a um cidadão, decreta-lhe a prisão conforme o Código Penal, mas também convicto de que ele cumprirá a sua pena conforme a lei estipula. Ora, na realidade, a pena é cumprida de um modo muitíssimo mais gravoso. Muitíssimo mais gravoso. Não tem uma habitação digna, não tem saúde, não tem trabalho, não pode estudar, não tem visitas. Sabem, por exemplo, nas visitas, um recluso pode ter 3 visitantes. Se é casado e tem 3 filhos, um tem que ficar cá fora, não pode entrar. Porque não podem trazer mais uma cadeira para a mesa. Portanto, tudo isto, quando nós sabemos que a rede de socialização passa, primeiro logo, por não haver a quebra dos laços familiares. Os laços familiares são importantes. Até há 6 anos, os visitantes podiam levar 1 saco, 2 sacos de comida, fruta, enchidos, queijo, para melhorarem a alimentação dos reclusos. Proibiram tudo isso para obrigar a comprar nas cantinas, onde os preços são de tal modo que num ano as 49 cadeias, as 49 cantinas, as cantinas das 49 cadeias deram um lucro de 680 mil euros, lucro, e digo isto porque vi isso na revista da Associação Sindical dos Juízes, onde diziam isso porque parece que tinham desaparecido 80 mil euros, mas imaginem uma cidade com 14 mil habitantes, que era o número de presos na altura, e que tenha um único supermercado e que tenha 680 mil euros de lucro, qual não seriam os preços especulativos ali. Pois acabaram com a entrega dos sacos para obrigar a comprar tudo nas cantinas. E o saco da comida é importante para o recluso melhorar a sua alimentação, mas a família também lhe pode dar o dinheiro para comprarem lá dentro. Mas então eu pergunto, e o gesto? Quando a família leva a comida a um amigo, se eu for visitar um amigo à cadeia e levo uma prenda, um saco com um queijo, uns enchidos e tal, isso não é uma prova de que lhe estou a dizer estás aqui, mas eu continuo teu amigo, continuo a contar contigo lá fora. Isso não é importante, manter esses laços? Isso pode-se esquecer tudo por causa do lucro? Eu acho que não. As visitas, neste momento, conforme está a lei, têm que ser imediatamente revertido. Os reclusos têm direito a 2 visitas semanais de 1 hora, e eu até já fiz uma proposta que mas parece que depois no fim tem que desinfetar e tudo aquilo. Então vamos fazer o seguinte: em vez de ser uma visita semanal de 1 hora, pelo menos os visitantes que fazem umas visitas mais longas, 400, 500, 600 quilómetros, fazem uma visita quinzenal de 2 horas. Mas têm que arranjar um método que não vai infringir a lei, porque isto é que é o fundamental. O Estado não pode infringir a lei que eles próprios escreveram para uns reclusos que estão ali porque não cumpriram a lei. Parece-me isso que seria o mais perverso de tudo, aceitar esta situação. Eu falei muito com o Sr. Almeida Santos, e a OVAR pensa como a par. Sim, senhor, é preciso agora ter aqui o acrílico, porque a pandemia pode agravar. Tudo bem, isso não discutimos. Agora, as horas das visitas têm que ser sagradas e têm que ser dadas. Há aqui também um outro aspecto importante que eu queria dizer ainda sobre os tribunais de execução de penas. As saídas jurisdicionais, como todos sabem, são feitas para saber se o recluso, ao vir à sociedade 2 dias, como é que ele se porta. E se realmente se mostrou que se porta bem, parece que está preparado para sair em liberdade. Houve uns cortes aí, como, por exemplo, os homicidas não podiam sair com esta lei. Mas há, por exemplo, uma senhora em Santa Cruz do Bispo, que já tinha saído 6 ou 7 precárias de 7 dias, voltou sempre. Portanto, o próprio juiz reconhece que ela está no caminho certo para a reabilitação. E depois cortam-lhe a ida de 45 dias, com base em quê? Por ser um crime de homicídio. Ela vai ter que sair mais cedo ou mais tarde. Os senhores sabem que há uma senhora em Santa Cruz do Bispo que já teve, ouçam bem, 50 saídas jurisdicionais.
sem lhe darem a condicional. Concedem 50 saídas jurisdicionais ao longo de 10 anos e depois não lhe dão a condicional, quando ela portou-se sempre exemplarmente. Eu não sei qual foi o crime dela, não sei, sinceramente não sei. Mas penso que não tem nenhuma lógica isto. Vai sair aos 5/6 a pena porque é obrigado. Portanto, mas não vai sair bem. Vai ser revoltada. Vai ser revoltada. Vai ser pior do que quando entrou. E vai ser pior do que quando entrou porque isto é assim o trabalho que é feito dentro das cadeias. Eu gosto de falar em casos concretos para me dar a entender. Por exemplo, as eleições, falar um pouco. Sim, eu acho que os seus deputados, há muitas coisas que não assumem, não é pela opinião pública, não, é pela opinião publicada, que é diferente. A opinião pública, eu fui jornalista durante a minha vida toda, e sei, a opinião publicada, obviamente, faz com que a opinião pública depois vá atrás. Mas eu penso que o poder tem que ter a força suficiente e a coragem suficiente para não tomar determinadas atitudes só porque pode desagradar a população se tem consciência de que aquilo é correto. Por exemplo, nas últimas eleições, nós fazemos um esforço enorme para que os reclusos votem. Mas sabem o que é que fez a CNE? A CNE, tenho ali no meu livro, depois se o Sr. Presidente quiser mostrar, o cartaz que a CNE mandou para todas as cadeias. Mandou um cartaz para dizer como é que os reclusos deviam votar. O cartaz com o emblema da CNE. Dizer, o recluso quer votar, tem que fazer uma de 3 coisas. Tem que ir à junta de freguesia, pedir o seu documento, mandar um SMS ou através da internet. Portanto, nós perguntamos à CNE qual daquelas medidas é que nós podíamos dizer para os reclusos seguirem. Eles mandaram-nos uma carta a dizer, tem razão, isto foi um lápis e tudo. Bem, sim senhor, ainda bem que a PAR nos chamou a atenção para isso. Nas eleições seguintes, mandaram o mesmo cartaz. Portanto, ninguém liga aos reclusos. Os reclusos são cidadãos de segunda, ponto final. Agora, há realmente aqui... Nós tínhamos casos para falar ao longo de infelizmente não é possível, mas há uma coisa que eu gostava mesmo que aqui ficasse claro. É porque quando dizem assim, porquê é que o poder não torna públicos alguns números? Por exemplo, os números, a realidade sobre o trabalho, como é que o trabalho é feito? Nós sabemos de empresas, por exemplo, de calçado no Norte, que abriram falência, os sócios ficaram insolventes, proibidos de exercer e depois entregavam os sapatos para fazer em São João da Madeira, em Santa Cruz do Bispo. Porquê é que ninguém sabe o número de suicídios na cadeia? Porquê é que isso não é tornado público? Agora, o apoio jurídico aos reclusos é de uma extrema importância, realmente, porque, não sei se sabem que as saídas jurisdicionais, o recluso não é ouvido e nem nenhum advogado pode estar presente. Portanto, o Conselho Técnico faz os relatórios, o Conselho Técnico é constituído por 4 pessoas, o diretor da cadeia, o chefe de guardas, o técnico de reinserção social e o homem do Serviço de Educação, ou a senhora do Serviço de Educação, que dão os pareceres, fazem os relatórios e o seu doutor juiz, depois de ouvir o Ministério Público, concede ou não concede. Mas o recluso não é ouvido, nem sequer o juiz o conhece. Eu vou pedir que... Sim, e portanto, sim, vou já mesmo acabar. Acho que e nenhum advogado pode estar presente. Nem pode estar presente na decisão das saídas jurisdicionais. Portanto, há aqui muito trabalho a fazer, mas o trabalho que eu peço encarecidamente aos seus deputados que façam é o seguinte: por favor, os seus deputados visitem as cadeias. Os senhores têm autorização, têm autonomia para visitar as cadeias, mas não visitem dizendo vamos aí amanhã, porque está tudo limpo, está tudo lavado, levam-nos aos sítios, assim tipo Coreia do Norte, mas não pode ser. Os senhores têm que ir exatamente, sem ninguém saber, falam com os reclusos, vão à hora das refeições, se não se assustarem. Têm um coração muito mais forte do que o meu. Fico-lhes muito grato por nos terem recebido. A PAR estará sempre à disposição do Parlamento e ficamos muito honrados em poder estar aqui hoje.
Eu queria agradecer esta sua intervenção final, mas queria sobretudo agradecer quer à obra vicentina de auxílio aos reclusos, quer à Associação Portuguesa de Apoio aos Reclusos, agradecer e reconhecer a vossa disponibilidade e a utilidade de terem vindo à subcomissão e de partilharem connosco aquilo que pensam sobre o que é a realidade do sistema de reinserção e do sistema prisional, e penso que interpreto o sentimento de toda a subcomissão, saudando ambas as associações pelo trabalho tão meritório que desenvolvem junto desta comunidade. Portanto, os meus agradecimentos em nome de toda a comissão. Nós é que ficamos gratos. Agradeço também ao Sr. Engenheiro Manuel Almeida dos Santos, que suponho que ainda nos estará a acompanhar, à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, que não estando aqui presente está por videoconferência, e a todas as senhoras e senhores deputados na sala. O livro que recebi amavelmente, e tratando-se de apenas um exemplar, julgo que uma maneira interessante de ele ficar ao dispor de todos é ficando na biblioteca da Assembleia, onde cada um o poderá consultar como achar mais conveniente, pelo que desde já encarrego os serviços de... Faça favor. E para não fazer isso, porque tem uma dedicatória para a senhora deputada, mas eu encarrego-me de fazer chegar, amanhã mesmo terei no Correio 1 para a biblioteca. Boa noite a todas e a todos. Até à próxima. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.